O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós devemos ler a palavra de Deus e procurar compreendê-la. Precisamos interpretar a palavra de Deus e buscar o sentido dessa palavra, para que ela seja de fato para nós vida, que ela nos ajude a praticar o bem, a justiça, aquilo que Deus espera de nós. A lei que Deus nos deu foi sempre em vista do bem dos seus filhos e filhas. Jamais Deus deu uma lei que fosse para oprimir ou para colocar um peso sobre os seus filhos e filhas. Porque o nosso Deus, Ele quer a liberdade. Ele quer sempre que os seus filhos e filhas tenham uma orientação para caminharem para Ele. Por isso que Ele nos deu uma lei, por isso que Ele fez uma aliança com o seu povo. E o povo, observando essas leis, permanecesse na fidelidade ao Senhor. E o Senhor se compromete em dar a este povo a sua assistência. Deus se compromete a dar ao seu povo tudo aquilo que necessita para que consiga o seu objetivo. Mas com o passar do tempo, essa lei que Deus deu ao seu povo foi, podemos dizer, mal interpretada e não estava mais sendo um meio para caminhar para Deus, mas estava se tornando um obstáculo. Não estava ajudando as pessoas a viver a sua liberdade de filhos de Deus. Jesus vem para anunciar o reino de Deus e começa então a interpretar esta lei de acordo com o pensamento do próprio Deus.
Jesus é o Filho de Deus que veio a este mundo para cumprir a lei, ele diz. Não veio violar esta lei, mas veio cumpri-la. No seu tempo, os doutores da lei, os fariseus, se achavam como os guardiães desta lei. E eles não toleravam que esta lei fosse violada, sobretudo a lei do sábado. O Evangelho de hoje diz que os discípulos de Jesus sentiram fome e começaram a apanhar espigas para comer. E os fariseus começam então a criticar e dizem para Jesus: olha como os teus discípulos estão apanhando espiga no dia de sábado, isso não é permitido fazer. Eles estão questionando o próprio Jesus. Ora, se Jesus diz que ele foi enviado por Deus, mas não observa a lei, está permitindo que os seus discípulos violem a lei do sábado, significa então que ele está se colocando contra Deus. Significa que ele não vem da parte de Deus, porque se ele viesse da parte de Deus, ele não permitiria que a lei do sábado fosse violada. Eles querem que a lei seja aplicada, a lei pela lei. Para eles, se os discípulos estavam com fome, ou qualquer pessoa que estivesse com fome, o que deveria fazer? Ficar com fome, mas não trabalhar, como eles diziam, que apanhar as espigas era um trabalho, não se deveria fazer. E se alguém estivesse morrendo de fome, realmente, o que deveria fazer? Segundo a lei, e assim que eles achavam que deveria ser, morreria de fome, mas não violar a lei do sábado. E Jesus explica para eles que o mais importante é a vida das pessoas. A lei, ela foi feita, foi dada por Deus para promover a vida. A lei não deve servir para oprimir e até para matar as pessoas. E Jesus diz que no Antigo Testamento já existe um precedente, quando Davi, fugindo da perseguição de Saul, entrou no templo com seus companheiros, estava com fome, comeu dos pães que era reservado aos sacerdotes. E ele não pecou, porque ele tinha necessidade. Ele estava com fome. Portanto, Jesus ensina que a lei não pode ser observada de modo rigoroso. E a lei, ela não tem sentido se ela não favorecer o bem, a vida das pessoas. Jesus diz para os fariseus: se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado inocentes. Nós podemos julgar as pessoas por aquilo que nós vemos externamente. Os fariseus viram apenas a violação da lei, não olharam a necessidade da pessoa. A pessoa estava com fome, quem está com fome precisa comer. Nós precisamos, como eu dizia, olhar sempre a necessidade das pessoas, porque
acontece muitas vezes que a pessoa comete um ato que pode estar indo contra a lei. Mas se nós formos escutar, se nós nos aproximarmos dessa pessoa, conhecer a sua história, a sua necessidade, nós vamos ter compreensão, nós vamos ter misericórdia, porque muitas vezes não há maldade, mas há uma necessidade. E se nós não escutamos as pessoas, nós podemos cometer injustiça, apenas aplicando uma lei. É preciso que nós usemos sempre de misericórdia, misericórdia e não sacrifício. Por exemplo, uma mãe de família que vai ao supermercado, já aconteceu, e tira um pacote de biscoito e vai presa e é condenada. Ninguém perguntou àquela mulher por que ela fez aquilo. Se for perguntar, ela estava com fome, não tinha dinheiro, seus filhos estavam em casa, passando necessidade. Mas a lei é rigorosa, condena. Do outro lado, existem pessoas, e nós conhecemos, que roubam milhões e milhões, agora se fala de bilhões, né? Não se fala mais de milhões, se fala de bilhões. E onde estão essas pessoas? Alguns estão presos, coisa que não acontecia muito, não acontecia no Brasil. Agora está acontecendo que alguns destes foram para a prisão, mas outros continuam soltos, Então se sacrifica uma pessoa que necessitava, um pobre, e se deixa livre. Muitos daqueles que o fizeram de modo muito grave, prejudicando não algumas pessoas, mas prejudicando uma nação. É a lei injusta, a lei que é aplicada de modo injusto por aqueles que têm a incumbência, a missão de aplicar essa lei. Uma lei que às vezes serve, às vezes não, muitas vezes serve para aqueles que fazem as leis, porque fazem leis em seu favor. E essa lei que mata, essa lei que causa transtornos e, repito, injustiças. Uma lei, ela pode ser legal, mas pode ser imoral. Porque ela é legal porque as pessoas fazem segundo a lei que os homens fizeram. Um juiz, por exemplo, se ele comete algum delito, o que acontece com ele? Ele é aposentado. Esse é o castigo que se dá para um juiz, ele é aposentado, recebendo todas aquilo que está na lei. A lei dá muitas vantagens para aqueles que a fazem. Lei em favor deles. Leis que auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio isso, auxílio aquilo. Leis feitas pelos homens que prejudicam, que favorecem a eles, mas que prejudicam o povo, matando muitos inocentes, porque os privilégios que eles fazem para eles, em favor deles, vai faltar para os pobres, para aqueles que necessitam. Eles têm auxílio saúde, e os pobres estão morrendo nas filas dos hospitais. Eles têm auxílio moradia, mas moram em mansões.
e os pobres não têm casa para morar. E assim por diante, as leis feitas pelos homens, leis injustas, leis iníquas, leis que matam os pobres, matam os inocentes. É necessário então descobrir o sentido e o valor da lei. Jesus nos ensina isso. A lei mais importante é a lei do amor, da misericórdia, que promove a vida e o bem das pessoas. Se uma lei não promove a vida, se a lei não ajuda as pessoas a viverem melhor, essa lei não serve. Deve ser modificada ou deve ser reinterpretada. Por isso, nós devemos ter a consciência de que ser cristão significa acolher a palavra de Deus, significa vivenciar essa palavra, usando sempre da misericórdia, colocando em prática o amor ao próximo, não visando o seu próprio interesse, não usando da lei em benefício próprio para tirar vantagem para si, mas sempre procurar olhar a necessidade dos irmãos. Há tantos que passam fome, há tantos que vivem no extremo da pobreza. Por quê? Porque as pessoas, aqueles que têm a missão de promover o bem, de promover a justiça, não estão preocupados com isso, mas preocupados consigo mesmos. Peçamos ao Senhor que converta o nosso coração, cada um de nós, todos nós temos necessidade de conversão, todos nós precisamos ser misericordiosos, todos nós precisamos tirar do nosso coração o egoísmo que mata, o egoísmo que destrói. E nós não seremos instrumentos de Deus se nós não nos convertermos. Cada um de nós temos necessidade de conversão para que nós sejamos misericordiosos, como o Pai é misericordioso conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.